Reflexões sobre o lugar de descanso do amado guardião em Londres. Agora chegamos ao túmulo do nosso amado guardião e à sua morte. Não desejo entrar em pormenores sobre isso, porque isso iria estilhaçar-me e eu não consigo suportar pensar nisso neste momento. Mas depois de ter saído e visitado o seu túmulo no dia seguinte ao seu funeral, quando me afastei, foi muito estranho, porque já não tinha mente nem nada naquele momento. Vi diante dos meus olhos uma coluna e um globo e uma águia e os degraus por baixo dele. Tudo isso eu vi. E quando voltei a Haifa e as mãos da causa se encontraram em circunstâncias tão trágicas, com corações tão partidos, na mansão de Bahá'u'lláh em Bart, mostrei-lhes um pequeno esboço. E eles ficaram contentes com ele e o aprovaram. E foi isso que construímos sobre o lugar de descanso de Shoghi Effendi. Shoghi Effendi sempre desejara possuir uma coluna. E, bem, ele a conseguiu, evidentemente. Mas sempre que ele via uma bela coluna, sabe, Roma tem colunas muito bonitas. Por vezes, quando passávamos por Roma nos velhos tempos, antes de haver tantos barrais lá, ele costumava olhar e me dizia: sabe, eu acho que estas colunas são tão lindas. Onde posso colocar uma coluna no Monte Carmelo? Bem, eu lhe dizia, Shoghi Effendi, acho que não podes, porque não podes simplesmente enfiar uma coluna assim, sabe? Onde iria colocá-la? E, bem, era isso. Mas ele não tinha uma coluna e desejava ter uma. E depois, ele gostava muito do estilo coríntio. E por isso penso que talvez tenha influenciado o meu pensamento de que devíamos ter uma coluna, porque ele sempre quis tanto uma coluna. E no final, ele conquistou uma. E depois veio a questão da águia sobre a sepultura de Shoghi Effendi, quando ele começou a comprar esculturas de águias como ornamentos para os jardins e a colocá-las. Nós lhes perguntamos o porquê. Ele disse que era um símbolo de vitória e que os barrais agora em todo o mundo começavam a ter as suas vitórias. Foi por isso que ele queria ter uma águia nos jardins. Assim pensei, que lugar maior para colocar o símbolo da vitória do que no topo da coluna de Shoghi Effendi, no topo do globo do mundo, com o continente africano, que no fim da sua vida já tinha começado a mostrar tal promessa e que já lhe tinha causado tantas alegrias. E nós pensamos, que águia devíamos usar? E depois me lembrei que ele tinha comprado uma águia e que a tinha em seu próprio quarto. E mais uma vez os amigos japoneses deverão estar muito felizes. Tratava-se de uma águia japonesa, feita no Japão, muito, mas muito bonita mesmo. Quem a viu ao visitar o seu monumento em Londres, verá que essa águia tem uma asa dobrada e outra asa estendida. É muito difícil dizer. O pássaro está decolando, alçando voo, ou o pássaro está aterrissando, pousando? Então, uma noite trouxe-a para baixo na casa de Shoghi Effendi e arranjei alguém para a segurar no canto. Millie Collins, a mão da causa de Deus Amélia Collins e eu olhamos para a águia e pensamos: esta é a águia perfeita para a sepultura de Shoghi Effendi. E esta é a história da razão pela qual
o memorial foi erguido da forma como se encontra. Esses são trechos do discurso de Ahmadou Bahar Yahanu no Congresso Mundial Bahá'í em Londres, realizado no dia 2 de maio de 1963.